e hoje o nosso tema é polígonos semelhantes. Antes da gente iniciar polígonos semelhantes, vamos relembrar rapidinho. Polígonos, figura plana, fechada, constituída de linhas retas. E semelhantes. Alguns alunos, quando a gente conversa, eles dizem que semelhantes são iguais. Não são. Semelhantes não quer dizer figuras iguais. Então eu vou esclarecer para vocês melhor o que são polígonos semelhantes. Vamos aqui, ó. Polígonos semelhantes, para dois polígonos serem semelhantes, nós temos duas condições. E, atenção, tem que satisfazer as duas condições. Então, condição número 1. Os ângulos correspondentes, lembrando que correspondentes são ângulos que ocupam a mesma posição em figuras diferentes. Então, os ângulos correspondentes precisam ser congruentes. Para quem não se lembra, congruente quer dizer mesma medida. E, eu disse e, então muita atenção, condição 1 e condição 2, os lados correspondentes precisam ser proporcionais, tá certo? Então eu trouxe aqui para a gente fazer uma análise de 3 casos. Então eu pediria para você agora dar uma pausada no vídeo e fazer a análise do caso 1. A pergunta é simples. Será que o polígono ABCDE é semelhante a esse outro polígono aqui, ó, no caso um pentágono EFGHIJ? Será que esses dois polígonos são semelhantes? Caso 2. E esses dois, será que eles são semelhantes? E caso 3, será que eles são semelhantes? Analise os 3 casos para mim, pausa o vídeo aí e já volta para ver o resultado. Bom, galera, depois que vocês fizeram essa análise aí, vamos ver se as suas observações são confirmadas. Vamos nessa. Caso 1. Você deve ter percebido que o ângulo A é correspondente no F e eles são congruentes. B congruente a G, C congruente a H, D congruente a I e E congruente a J. Lembrando o símbolo de congruência, o ângulo A congruente ao ângulo F, o ângulo B congruente ao ângulo G, o ângulo C congruente ao ângulo H, o ângulo D é congruente ao ângulo I e o ângulo E é congruente ao ângulo J. Então, primeira condição satisfeita. Ângulos correspondentes congruentes. Agora vamos fazer a análise se os lados correspondentes são ou não proporcionais. Então vamos nessa, vamos montar as razões. 3 é correspondente do 6. Então nós temos a razão 3 está para 6. Aqui eu não vou escrever de novo porque repetiria. 3 está para 6. Então vamos montar aqui, ó. 2 está para 4. Opa, corrigindo. 2 está para 4. Se você fizer uma análise de proporção, fazendo um testezinho rápido, ó. 3 vezes 4, 12. 2 vezes o 6, 12. Você prova que os lados são proporcionais. Isso quer dizer que a condição número 2 também está satisfeita. Você vai responder desta maneira para a gente. Portanto, o polígono A, B, C, D, E, atenção para o símbolo de semelhança, é semelhante ao polígono F, G, H, I, J, tá certo? É assim que você vai me dar a resposta a partir de agora, quando dois polígonos forem semelhantes. E mais um recadinho. Se você perceber bem, se a gente pegar aqui, ó, 2 está para 4 e fizermos uma simplificação por 2, nós vamos chegar na razão meio. Isso quer dizer que as medidas do polígono ABCDE é metade das medidas do polígono FGHIJ. Isso aqui, essa razão, é o que na matemática a gente chama de razão de semelhança. Tá certo? Vamos para o caso 2. Na análise do caso 2, você deve ter percebido que
os ângulos internos do quadrado ABCD são congruentes aos ângulos internos do retângulo EFGH. Então nós temos a condição número 1 satisfeita. Os ângulos correspondentes aqui nesse caso, eles são congruentes. Mas quando você for fazer a análise dos lados, da proporcionalidade entre os lados, olha só o que vai acontecer, ó. 3 está para 5 e 3 está para 3. Quando você comprovar, fizer a verificação da proporcionalidade, 3 vezes 5, 15 e 3 vezes 3, 9. Conclusão, 3 está para 5 é diferente de 3 está para 3. Portanto, a condição número 2 furou. Os lados não são proporcionais. Uma condição satisfeita e a segunda não. Conclusão, este polígono não é semelhante a este polígono. No caso 3, vai acontecer o contrário. Pode perceber, ó. Vamos montar as proporcionalidades, ó. 3 está para 4 e 3 está para 4. Porque você tem aqui um quadrado e um losango. A nossa verificação de proporcionalidade, nós vamos verificar aqui. 3 vezes 4 é 12 e 3 vezes 4 é 12. Portanto, nós temos que os lados deste quadrado são proporcionais aos lados deste losango. Porém, olha a análise da primeira condição com relação aos ângulos. Ó. Ângulo reto, e aqui nós temos ângulos que não são retos. Então, os ângulos não existe congruência entre os ângulos do quadrado com este losango que nós estamos analisando aqui. Então, nesse caso, este quadrado não é semelhante a este losango. Espero que vocês... Bom, galera, agora que a gente já viu quais são as condições para que dois polígonos sejam semelhantes, vamos fazer um exemplo aqui. Mas antes do exemplo, vamos fazer um combinado. Lembrando que este, então, é o símbolo de congruentes, este é o símbolo de semelhantes, e vamos combinar que a letra K, a partir de agora, nas nossas próximas videoaulas, ela vai ser o significado de razão de semelhança, que eu acabei de falar pouquinho atrás aqui no vídeo. Então vamos fazer um combinado. Analisa essa situaçãozinha, responda para mim a letra A e a letra B, dá uma pausada no vídeo e daqui a pouquinho você volta para conferir se você chegou no resultado correto. Valeu? Até daqui a pouquinho. Bom, galera, agora que você já resolveu o item A e o item B, vamos dar uma olhadinha em qual seria a resposta correta. Então aqui veja que nós temos dois trapézios e perceba que pelo enunciado ele já afirmou que eles são semelhantes. Então ele não está perguntando para a gente se eles são semelhantes. Então nós não precisamos fazer aquela verificação, porque ele já afirmou que os dois são semelhantes. Então o que nós precisamos verificar? Quais são os correspondentes? Então vou te dar uma dica bem interessante para você não se perder na hora de ver quais são os correspondentes. A dica é, pega um lápis ou uma caneta bem colorida aí e vai grifando quais são os correspondentes. Por exemplo, aqui nós temos esse lado AB medindo 18. Se você fizer a análise desse trapézio, você vai perceber que o 12 ocupa a mesma posição que o 18, porém num outro polígono. Então nós dizemos que eles são correspondentes. Assim como você também vai ter o 24, que é correspondente ao x. Isso é importante porque na hora que você for montar a sua proporção, você vai montar sempre usando os correspondentes. E nós temos ainda, vou usar aqui o roxo, o 30, correspondente ao y. Então vamos agora ver o que ele quer da gente. Item A. Qual é a razão de semelhança entre os trapézios ABCD e o MMPQ? Opa, corrigindo, é trapézio EFGH. Lembrando que razão de semelhança é justamente a razão entre uma medida do primeiro polígono com uma medida do segundo polígono. Como o único parzinho de correspondência que nós conhecemos, tanto na figura 1 quanto na figura 2, é o 18 e o 12, nós podemos utilizar essas duas medidas para responder o item A. Portanto, a razão de semelhança entre este trapézio é 18, para este trapézio
medida 12. Essa é a razão de semelhança. Simplificando, vamos simplificar aqui por 6, chegamos à conclusão que a razão de semelhança é de 3 para 2. Se você fizer uma análise em número decimal, você vai perceber que isso significa que o nosso primeiro trapézio é 1,5 vezes maior do que o segundo trapézio. É esse o significado da razão de semelhança. Vamos nessa. Item B. Calcule as medidas x e y indicadas na figura. Então agora nós vamos montar uma proporção. Nós vamos começar com justamente a razão de semelhança. 3 está para 2, assim como... Vamos começar calculando o valor de x. Ó. Perceba que o 24 é correspondente do x. Então eu vou colocar aqui 24 está para x. E agora eu vou fazer o cálculo dessa proporção. 3 vezes x, 3x e 2 vezes o 24, 48. Então o x é 48 dividido por 3, x é igual a 16 unidades. Pronto, esse é o valor da medida x. Vamos agora ver a medida y. Mesmo esqueminha. 3 está para 2, porque essa é a razão de semelhança entre os trapézios. Assim como, vamos lá ver quem são os correspondentes, ó. O 30 é correspondente do y. Então, 30 está para y. Resolução, nós temos 3 vezes y igual a 2 vezes o 30, 60. Portanto, o y é 60 dividido por 3, o y é igual a 20 unidades. Tá certo? Espero ter colaborado aí com as suas dúvidas sobre semelhanças de polígonos e até o próximo vídeo. Até mais.